Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal sobre tarô e oráculos. Se você tem interesse por este tema, já se inscreva no canal, ative as notificações e clique no gostei. Hoje eu trago uma leitura especial. Eu vou falar sobre o seu ano de 2023. Aliás, já coloque, escreva aí nos comentários qual é o seu maior desejo para o ano de 2023. Já estou colocando aí uma imagem que traz 3 conjuntos de cartas para você escolher a sua leitura. Você pode escolher entre o conjunto número 1, que é este conjunto de cartas azul, o conjunto número 2, que é este vermelho, ou o conjunto número 3, que é este lilás. Muito importante, pessoal, eu vou utilizar todos esses baralhos que estão aí nestas imagens. Eu separei já 9 cartas para cada conjunto, tá tudo separado, tudo baralhado, tudo pronto. É só começar a leitura. Depois que você escolher, você vai encontrar o link da sua leitura aqui no comentário e também no comentário fixado e também aqui na descrição do vídeo. Tudo bem? Então vamos começar. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, você que escolheu o conjunto número 1. Pessoal, eu tenho aqui eu tirei 3 cartas de cada um desses oráculos que apareceram aí nas imagens e eu vou começar com o oráculo azul. A primeira carta, olha só, paciência. Carta está dizendo que realmente em 2023 você precisa ser um pouco mais paciente, mas essa carta também é uma carta que diz o seguinte: falta pouco para você alcançar os seus objetivos. Precisa ter um pouco mais de paciência nesses últimos metros desta caminhada que você está fazendo e talvez tenham coisas aqui que você precise trabalhar. Vamos dar uma olhada. Olha só, seguindo aqui com este oráculo, carta do amor próprio. Então, talvez aqui uma pista muito importante daquilo que você precisa trabalhar. Amor próprio, se valorizar mais neste ano. E eu estou sentindo aqui que isto tem a ver com amor, principalmente vida amorosa. Okay? Principalmente na vida amorosa, você se valorizar mais, mas você se amar mais, se cuidar mais por dentro e por fora. Às vezes eu digo isso nos vídeos, o pessoal fica meio assim, é mesmo isso, se cuidar, cuidar da sua espiritualidade, do seu espírito, do seu interior, mas também do seu exterior. E aí eu estou falando de tudo, da forma como você se veste, da sua alimentação, da sua atividade física, tudo, ok? Então, amor próprio, se valorizar mais em 2023. Olha aqui, mais uma coisa que talvez precise ser trabalhada. Mostra aqui nesta carta uma pessoa se libertando de um grande medo, dos maiores medos. Então esse vai ser um ano para você enfrentar, encarar de frente os seus maiores medos e você vai conseguir ultrapassá-los. Eu adoro esta carta porque ela mostra uma pessoa que está rompendo ali esta parte mais escura da carta, que tem a ver com os medos dela, e tem um outro eu dela lá dentro esperando para sair. Então eu estou vendo um ano em que vai ser um grande florescer para você. Vem aí uma nova versão sua. E para alguns de vocês, principalmente por causa da carta da paciência, eu acho que este ano de 2023 vai ser um ano de despertar espiritual. Vamos lá, pessoal. O que é que mais você pode esperar? Eu vou entrar aqui no segundo oráculo. Olha, mensagem numa garrafa. Adoro esta carta. Algo inesperado. Uma mensagem que provavelmente não virá numa garrafa, mas é algo inesperado e positivo. Pode ter a ver com alguém, com notícia de alguém que está distante e talvez você não conheça, ou está distante e com quem você não se comunique há muito tempo. Pode ter a ver com uma visita de uma pessoa que está distante, mas também pode ser amor à distância. Olha só, mais uma carta deste oráculo é a carta da encruzilhada. Carta da encruzilhada. Este ano ele vai trazer um grande desafio aí para você, que vai te colocar numa posição, numa situação em que você terá que tomar uma atitude, terá que tomar uma direção. De forma alguma você vai conseguir ficar em cima do muro. Eu sinto que esta carta da encruzilhada, ela está falando de algo que já existe na sua vida. Já vem acontecendo nos últimos tempos e o que eu estou sentindo aqui é que isto provavelmente vai chegar no limite no ano que vem. E aí você vai ter que decidir. Né? Aí você vai ter que decidir.
não importa. O importante é que você tome uma decisão e que você não fique pensando: ah, será que eu deveria ter decidido por isso? Deveria ter decidido por aquilo? Não, que você faça uma decisão consciente e que principalmente seja o melhor para você e para as pessoas envolvidas, se for o caso, ok? Pessoal, não dá para ganhar tudo, não dá para resolver tudo, não dá para deixar todo mundo feliz, né? Então, tem uma encruzilhada desta para você que tem a ver com, olha, isso aqui pode ser uma pista. Carta que diz flexível. O nome dessa carta é flexível, que tem justamente a ver com flexibilidade nas suas atitudes, flexibilidade na forma de pensar. Às vezes a pessoa, ela está sendo muito rígida com ela própria, com os outros ou com os acontecimentos da vida dela. Não, é assim porque tem que ser assim e não vai mudar. Não, olha, tenta olhar por um outro prisma, tenta olhar por um outro ponto de vista. Para além de mostrar uma pessoa que está sendo bem flexível aí, fisicamente, né? Tá flexionando ali o tronco dela, ela está também de cabeça para baixo. Então também é um símbolo aqui, justamente chamando a atenção para a importância de você tentar olhar para determinadas coisas. E de que coisas que eu estou falando? Eu estou falando daquelas coisas que, olha, você já está lutando contra ou já está tentando resolver há muito tempo e parece que você está dando murro em ponta de faca, não resolve nada, não vai para frente, ou então você sente que dá um passo para frente, dá dois para trás. E por quê? Porque talvez, olha, você precise olhar para essa situação por um outro prisma, a partir de um outro ponto de vista. E olhar a partir de um outro ponto de vista também é algo que tem a ver com ser mais flexível, porque às vezes é aquilo que eu falei, a pessoa não, vai ter que ser desse jeito, vai ter que ser assim, vai ter que acontecer dessa forma. E a pessoa tem que ser mais flexível. Flexibilidade também pode ter a ver com abrir mão de algo. Anote aí. Olha só, em 2023 você vai conhecer a sua verdadeira força. Então eu vejo aqui que vai ser um ano de muito crescimento, mas que vai ter os seus desafios para você. Então, aqui a mensagem da carta é o seguinte: você é mais forte do que você imagina. Você é mais forte do que você imagina. Você está mais do que preparado, mais do que preparada para enfrentar, para fazer frente a qualquer obstáculo. E vai ser um ano que vai fazer você crescer, vai fazer você evoluir, ok? E assim, não é possível ultrapassar obstáculos sem ser flexível. Fica aí mais uma mensagem para você. Então, você é mais forte do que você imagina. Em momento algum, ao longo deste ano, você pode pensar: eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu não estou à altura. Você está sim, tá bom? E você vai conseguir resolver o que tiver que resolver. Olha só, tirei uma carta que diz encruzilhada e tem aqui essa carta que diz impasse. Olha só, impasse. E a mensagem desta carta é a seguinte: reflita e redirecione a sua energia. Tem tudo a ver com aquilo que eu estava falando. E aqui mostra um muro, não é? Mostra um esquilo, muita coisa, uma imagem muito bonita. Eu adoro esse baralho aqui. Mas basicamente, esta carta, essa mensagem, reflita e redirecione a sua energia. Ou seja, pense, reflita, não é? Se você não está focando a sua energia em algo que provavelmente já não vai resultar mais, não vai dar resultado ou só está desgastando você. Redirecione a sua energia, coloque a sua energia, foque a sua energia. Então vai ser muito importante. E assim, quero dizer uma coisa muito importante em relação a esta carta e o seu ano de 2023. Isto é algo que você vai ter que estar atento ao longo de todo o ano e de tempos em tempos. Você vai ter que se lembrar disso, porque você vai chegar de tempos em tempos, durante todo 2023, você vai chegar numa situação de impasse. Agora o que eu faço? Decido, não decido? Saio, fico, vou embora, não vou? Aquela coisa, compro, não compro? Então, onde é que você está colocando a sua energia? É uma revisão que você vai ter, que vai ser preciso fazer ao longo de todo o ano de 2023, tá bom? Redirecionar a sua energia, porque talvez você não esteja investindo
o seu tempo, a sua energia em algo que vá te colocar naquela posição em que você quer estar, ok? Ou que vai te dar a vida que você quer ter. Então pense nisto. E a última carta dessa sequência de 9 cartas aqui do conjunto número 1 é esta, olha, terras distantes. Terras distantes, e terras distantes, a mensagem aqui diz o seguinte: prepare-se para novos horizontes. Eu não estou dizendo, vai ser um ano fantástico para você, de muito crescimento. E este ano, esta carta está dizendo o seguinte: esta aventura, né, esta caminhada que vai ser o seu ano de 2023, vai te levar para algo, vai te colocar numa posição que você nem imaginava, nem imagina, nem nos seus sonhos você já imaginou. Mas existem essas coisas para serem trabalhadas aqui: o seu medo, os seus medos, as suas inseguranças, você trabalhar sua autoestima, sua autoimagem, aprender a gostar mais de você, colocar você como prioridade da sua vida em 2023. Tudo bem, pessoal? Então, esta foi a minha leitura para você que escolheu o conjunto número 1. Como sempre, desejo o melhor da vida para cada um de vocês. Deixa aqui o seu comentário, comente, compartilhe este vídeo com seus amigos, clique no like, no gostei, no joinha, siga o nosso Instagram, Místico Zen. A gente está colocando um conteúdo muito legal lá, muito bom, você vai adorar. E a página tá linda como sempre. Se você não conhece, conheça e siga a gente. E assim, não deixe de comentar, escreva aqui nos comentários qual é o seu maior desejo para 2023. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, você que escolheu o conjunto número 2. Pessoal, olha, já tenho aqui 9 cartas, eu vou usar 3 cartas de cada um desses baralhos que eu coloquei aí na introdução do vídeo. E eu vou começar pelo baralho azul. Olha só, a primeira carta é esta, carta dos inícios, um novo início. Olha que portal lindo que está se abrindo para você. Um novo começo. Esta é uma carta, é a carta da lua nova. Pessoal, lua nova é uma nova oportunidade. É uma nova oportunidade, é algo novo entrando na sua vida, inclusive em termos de amor, em termos de trabalho, de finanças. É uma nova oportunidade de você começar de novo. Lua nova é tudo isso. Então vamos ver o que esse novo ciclo, esse novo começo de 2023 vai trazer para você que escolheu o conjunto número 2. Olha só, muito importante trabalhar isso aqui, equilíbrio. Esta é a carta, a segunda carta que está aparecendo aqui, e ela diz isso mesmo, equilíbrio. Talvez você esteja desequilibrado entre o seu trabalho, a sua família, na sua alimentação, no seu tempo, algum tipo de desequilíbrio, mas eu não levo para esse sentido esta carta por causa da carta da lua nova que saiu antes. Este é o ano em que a sua vida vai entrar em equilíbrio. É isso que eu pego aqui da lua nova com esta carta do equilíbrio. Então, prepare-se, porque antes das coisas se equilibrarem, muitas coisas vão se reestruturando, muita coisa vai acontecendo e a gente acha que as coisas estão dando errado. Não, isto é a reestruturação, é o universo trabalhando para colocar as coisas no lugar para você alcançar o equilíbrio na sua vida, o equilíbrio que você procura. Então, já tem uma mensagem importante aqui, que é um ano de equilíbrio para você. Vamos lá, já tinha caído aqui a terceira carta. Olha só, foco. Foco. Muito importante, isso aqui vale para o ano inteiro de 2023. Tudo que eu estou dizendo aqui. Então, ao longo do ano, é muito importante você fazer uma reflexão. Eu acho, olha, a melhor coisa que você faz ao longo de 2023 é você fazer planos a curto prazo e fazer uma revisão, porque você precisa realmente manter o foco. E manter o foco é principalmente se desviar, né? Se desviar de distrações e se desviar de tudo aquilo que não tem a ver com o caminho que você quer seguir, com aquilo que você quer alcançar em 2023. Então, esta carta, apesar dela se chamar foco ou focar, ela também chama atenção para isso. Talvez você tenha que eliminar algo da sua vida, ou tirar algo, ou evitar algo na sua vida, e esse algo também podem ser pessoas.
ok? Então, foca um ano para você estar focado em alcançar este... Eu acho que essas três cartas, não é? Alcançar este equilíbrio, essas três cartas, elas estão justamente falando de um novo começo, onde você vai alcançar este equilíbrio, mas você precisa deste foco. Está falando de um ano que vai te dar uma oportunidade, vai te dar todas as ferramentas, todas as oportunidades, mas você precisa transformar isso em algo melhor, em algo maior. Você precisa transformar as ferramentas que o universo vai dar para você em 2023. Não é cruzar os braços e esperar as coisas acontecerem. Olha só, regeneração. Isso aqui já é outro baralho, isso aqui é o baralho vermelhinho que eu adoro também. Olha que coisa linda. O que mostra aí esta carta? Esta carta mostra uma árvore que já está crescendo, dando os primeiros frutos, saindo as primeiras folhinhas, tem ali uma flor já toda formada, mas o que chama atenção aí é que esta árvore ela está saindo de um solo que foi totalmente destruído pelas chamas e ainda está em brasas. Então o que acontece? A sua vida como um todo em 2023 vai entrar em processo de reconstrução, de regeneração. Mais uma coisa para reforçar aquilo que eu falei, principalmente do novo ciclo que está começando. Então, não se preocupe se algumas coisas não saírem da forma como você gostaria, não correrem da forma como você gostaria que corressem, porque tudo isso faz parte desta regeneração. Você está em processo de cura. A sua vida vai passar por um processo de regeneração ao longo de 2023 e isso é muito bom. Olha só, Entre Mundos. Dá uma olhada nessa carta. Você vai notar que metade da carta está com um tom mais cinzento e o outro está num tom mais colorido. Então, isso tem a ver com um processo que está acontecendo. Então, você está passando por esse processo, né? Desta etapa não tão colorida, não é? E para algo que vai te colocar um sorriso no rosto, que é essa etapa mais colorida. A carta se chama Entre Mundos, porque eu acredito que você, em alguma área da sua vida, neste momento, você está naquele, sabe, naquele espaço que fica entre o final de um ciclo e o início de um ciclo. Então a gente acha que não está acontecendo nada, mas está acontecendo muitas coisas. Estão acontecendo muitas coisas nos bastidores do universo para preparar você. Então é uma carta que basicamente ela está falando que você está entre mundos, você está fazendo esta transição, esta passagem para este novo ciclo que vai começar. E olha só essa carta maravilhosa, ir mais longe, chegar mais longe. Em 2023 você vai ter tudo para chegar mais longe do que você já chegou ao longo de toda a sua vida. Mas lembre-se do foco, lembre-se do equilíbrio, lembre-se de tudo isso que eu estou falando aqui. Você precisa arriscar mais. Essa carta do mais longe, ela também traz esse significado que é a pessoa, às vezes, ela tá... Aí eu queria mais, eu queria algo melhor, eu queria algo maior, mas ela fica ali com medo de arriscar, com medo. Então, ir mais longe também implica arriscar. Então, vai ser um ano para você arriscar mais, para tentar ir mais longe, para tentar chegar mais longe. E eu sei que você vai chegar mais longe. Vamos lá, pessoal. Olha só. Chuva rejuvenescedora. A chuva da juventude aí para você, caindo sobre você no ano de 2023. E esta carta diz o seguinte, olha: limpe o seu passado e cure o seu presente. Então, se liberte do seu passado e cure o seu presente. E fazendo isto em 2023, você vai ganhar mais uns anos. Você vai olhar para o espelho e você vai ter essa sensação de que a pessoa que você está vendo no espelho está mais nova. Porque essa carta ela fala mesmo disso. Ela fala do peso que a gente carrega, responsabilidades desnecessárias que a gente carrega e que na verdade estão tirando anos de vida da gente. Então, liberte-se do que quer que tenha acontecido no passado e que esteja talvez atormentando você e
cure o seu presente. Cure o seu presente por quê? Porque quando a gente tem um pé no passado, a gente não consegue viver o presente de forma plena, a 100%. A gente está sempre ali nos 80 e pouco por cento, nos 90 e pouco por cento. A pessoa não vive direito porque ela está pensando ou está vivendo coisas que já ficaram para trás lá no passado. Você vai ficar mais jovem se você fizer isto. Olha só, viaje mais leve. Então 2023, pessoal, é um ano para você fazer uma viagem, um percurso, estando mais leve. A mensagem aqui diz o seguinte: simplifique a sua vida. Mostra aí o que? Um rapaz que ele está andando rápido, né, a passos largos. E por quê? Porque ele tinha uma mochila muito pesada nas costas dele, agora ele tem praticamente uma pochete, uma mochila muito pequena, uma bolsinha pequenina. Por quê? Isto é um símbolo que está dizendo, essa pessoa aqui da carta, ela simplificou a vida. Então, esta carta está aqui em cima da mesa por quê? Porque muito provavelmente você está carregando muita coisa nas costas. Muita coisa, você está se responsabilizando por coisas que não existe a necessidade. Talvez até fosse necessário, talvez até fosse importante há tempos atrás. Agora já não fazem sentido, já não faz sentido estarem na sua vida, continuarem na sua vida, ou você continuar neste mesmo modo sobrecarregado por essas coisas. Então, olha, liberta, tira essas coisas da sua mochila, que é para 2023 você estar voando rápido, as coisas fluindo rápido, andando rápido. Quanto mais rápido ou quanto mais você se libertar de peso desnecessário, mais rápido a sua vida vai fluir e mais rápido você vai chegar onde você quer chegar em 2023. Olha só, isto aqui é até uma mensagem de esperança, essa última carta. Ela diz, ultrapassando obstáculos. E a mensagem diz o seguinte, você consegue ultrapassar qualquer coisa. Em 2023 você precisa acreditar, você consegue resolver, consegue ultrapassar qualquer obstáculo. E digo mais, muitos dos obstáculos que existem ou que vão existir ao longo de 2023, você precisa meditar, refletir, senão se parte desses obstáculos não são coisas que estão acontecendo aí apenas dentro da sua cabeça, porque eu estou sentindo isto aqui nesta leitura. Então, este vai ser um ano, em primeiro lugar, grande crescimento para você, um ano em que você precisa estar focado, ter um foco muito grande, e esse foco aqui, lógico, tem a ver com focar nos seus objetivos, naquilo que você quer alcançar, mas para mim tem a ver com a sua energia, Então, quanto mais equilibrado, centrado na sua energia, na sua verdade, melhor vai ser o seu ano de 2023. Quanto menos focado, o que é que tira? Começa a fazer essa reflexão já, não espera chegar a 2023. O que é que tira o seu foco? O que é que faz você sair da sua energia? E como é que você pode evitar isso? E só mais uma nota que eu queria colocar aqui, que é a seguinte. Eu comecei esta leitura com esta carta. O novo ciclo, né? Uma oportunidade de você estar criando algo novo na sua vida. O que é que você precisa fazer já a partir de agora, se preparar para entrar nesta nova etapa, neste novo ciclo novo, para ser um novo ciclo, realmente um novo ciclo, não a repetição de algo que já aconteceu na sua vida, um novo ciclo, não a repetição de um ciclo na sua vida. Tá entendendo o que eu tô falando? Em quem é que você tem que se transformar, o que é que você precisa aprender, o que é que você precisa retirar da sua vida, tudo isso. Então, existe aqui um trabalho, mas eu vejo uma estrada muito bonita para você em 2023. Tudo bem, pessoal? Como sempre, eu desejo o melhor da vida para cada um de vocês. Esta foi a minha leitura para o conjunto número 2. Deixe aqui o seu comentário, comente, compartilhe este vídeo com seus amigos, clique no like, no gostei, no joinha, siga o nosso perfil no Instagram, Místico Zen, a página está muito bonita, a gente está colocando uns conteúdos fantásticos lá. Então siga o nosso Instagram, Místico Zen, e comente, deixe aqui o seu comentário sobre qual é o seu maior desejo para 2023. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo você que escolheu o conjunto número 3. Pessoal, já tenho aqui as cartinhas todas separadas. Eu vou começar pelo oráculo azul, que eu adoro. Olha só, primeira carta que está saindo para você que escolheu o conjunto número 3. Seu ano de 2023 vai ser um ano de crescimento, muita coisa acontecendo, mas essa carta, ela tem uma chamada de atenção, porque ela diz o seguinte: todo crescimento traz algum tipo de sacrifício, exige algum tipo de esforço e muitas vezes até algum tipo de dor, ok? Então, o que quer que aconteça ao longo de 2023 tem a ver com este crescimento, tem a ver com esta mudança de nível que você vai passar por um patamar mais elevado na sua vida, mas essa transformação vai ter o seu preço, ok? E essa carta tem a ver com isso, mas é um ano de crescimento. Primeira mensagem importante aqui para você sobre o ano de 2023. Olha só, saiu uma carta de crescimento e a segunda carta fala de mudanças. E a mensagem aqui dessa carta é a seguinte: muitas mudanças já estão acontecendo na sua vida e ainda vão acontecer ao longo de 2023. Abrace essas mudanças, não tente afastá-las, não resista. Não resista. Tudo que a gente resiste, persiste. Não resista, ok? Eu não estou dizendo para você cruzar os braços e não fazer nada. A ideia é, vem uma mudança, algo está mudando na sua vida, você vai pensar, bom, isto é algo que eu não estava contando com isto neste momento, o que é que eu posso fazer, né, para dar o meu melhor dentro dessa situação até que esta situação se resolva. É esta mentalidade que você precisa ter ao longo de 2023, principalmente nos relacionamentos, pessoal. Principalmente na vida amorosa, porque esta carta da mudança, ela também pode falar de alguns altos e baixos, algumas mudanças inesperadas na vida amorosa. Olha só, a terceira carta é a carta da soberania. Soberania, claramente uma carta que está colocando essa questão: quem é que manda aqui, quem é que manda na sua vida? Na verdade, é você que tem que se colocar essa questão. Esta carta está convocando você para retomar as rédeas da sua vida. Se essa carta está aqui em cima da mesa, é porque existem algumas coisas na sua vida, algumas peças que você não está controlando ou que estão sendo muito influenciadas por coisas externas ou por terceiros, por outras pessoas. Você precisa recobrar as rédeas da sua vida, o poder que você tem sobre a sua vida, porque só você pode transformar ou construir este ano de 2023 num ano fantástico, no melhor ano da sua vida, num dos melhores anos da sua vida. Eu comecei esta leitura com a carta do crescimento. Eu tenho para mim que a parte mais importante desse crescimento, para além da questão de você não resistir às mudanças, você abraçar as mudanças e ver o que é que você pode fazer dentro desse contexto, é você retomar, não é? Assumir o controle da sua vida, retomar o seu poder. O poder está nas suas mãos, sempre esteve, só que através das nossas atitudes, através da forma como a gente pensa, através das nossas crenças, coisas que ao longo do caminho a gente passa a acreditar, a gente faz o quê? A gente coloca esse poder na mão dos outros ou de outras pessoas, ok? Não, o poder é seu e 2023 é o ano para você resgatar este poder. Carta da soberania. Vamos lá. Entrando no outro oráculo aqui, o segundo oráculo desta leitura, vida nova. Ó, pessoal, não tem nem o que falar nessa carta aqui. Adoro esta carta porque ela mostra aí uma fada, né, que está esticando o braço, sabe quando a gente está espreguiçando de manhã, está despertando? Esta carta fala de um despertar para uma vida nova. Fala de você ao longo do ano de 2023 despertando para algo novo, coisas que talvez já estejam aí à sua volta e estiveram à sua volta durante muito tempo, mas você nunca deu atenção, até em si próprio, em si mesmo, em si mesma. Então, vida nova para você, um novo começo com muito crescimento, ok? Este ano realmente promete, mas tem algo a ser trabalhado aqui, olha só, está na hora de ir. Esta carta mostra uma
uma figura que está aqui fazendo um caminho, né? Ela está num caminho de madeira. Lá no fundo tem uma porta que eu imagino que ela consiga enxergar a porta, mas ela não consegue enxergar todo o caminho até aquela porta, ok? Está na hora de ir. Ela está dando as costas, ela está dando as costas para uma determinada situação. Esta carta tem a ver com desapego e ela não vai olhar para trás. E tem um simbolismo muito forte, por isso que eu estava descrevendo aqui o desenho da carta. Por quê? Ela está caminhando, ela não olha para trás, não vai olhar para trás porque ela está decidida, ponto número 1, ponto número 2. Ela está vendo o objetivo dela lá na frente, que é aquela porta que aparece aqui na parte superior da carta, mas ela não consegue enxergar tão bem o caminho que ela está seguindo, porque tem ali muitas nuvens na altura em que ela está caminhando. Isto tem a ver com o quê? Com as dúvidas que você vai ter. Esta carta claramente ela está dizendo, tem duas mensagens muito importantes para você ao longo de 2023. Primeiro, do que é que você precisa se afastar, do que é que você precisa se desapegar, o que é que você precisa eliminar da sua vida para que tudo flua melhor em 2023. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2 é não pare. Vão existir momentos ao longo do ano de 2023 que você não vai enxergar um caminho claro, mas você não pode parar, porque é caminhando que você vai encontrar este caminho. Você não pode parar. Se você falar assim, não aguento mais, isso não está dando certo, eu desisto. Bom, aí as coisas vão se complicar e as mudanças vão demorar muito mais do que você espera. Você tem que seguir em frente. Você seguindo em frente, muitas coisas vão acontecer. Agora, outra coisa que eu queria dizer, voltando aqui um pouco na carta anterior, eu acho que realmente este ano é um ano de despertar espiritual para você despertando aí para uma vida nova. Vamos lá, olha só. Apostos. Esta carta coloca outra questão. O que é que você precisa fazer para estar numa posição melhor em 2023? O que é que você precisa aprender? Quem é que você precisa se tornar para estar a postos, preparado para esta nova etapa da sua vida? O que é que você precisa para estar numa posição de vantagem na sua vida? O que é que você precisa aprender, mudar, o que quer que seja? Eu estava falando aqui de coisas que você precisa se desapegar. Eu acho que a primeira pista, e não tem, nem é a primeira pista, é a pista mais importante, é esta carta aqui, é a carta da soberania. Você precisa realmente tomar as rédeas da sua vida. Pessoal, a todos os níveis, vida amorosa, parte do trabalho, parte financeira, precisa aí desta organização para você estar numa posição melhor, estar a postos, tá bom? Olha só, vistas vastas. E a mensagem desta carta diz o seguinte: expanda os seus horizontes. Expanda os seus horizontes. Por que essa carta está aqui em cima da mesa? Porque é provável que você esteja apostando muito baixo. Apostando muito baixo. 2023 é para você, olha, apostar alto, arriscar mais. Eu não estou dizendo, não estou sugerindo para você que você faça qualquer coisa de qualquer jeito, atire para todos os lados, mas esta carta, ela está aqui justamente para te dizer o seguinte: meu amigo, minha amiga, você pode ir muito mais longe do que você imagina. Você precisa expandir os seus horizontes. Esta imagem, ela tem a ver com você expandir o seu campo de visão. Talvez nesse momento, o seu campo de visão esteja enxergando algumas coisas dentro desse campo. Está na hora de abrir. Tem muitas possibilidades para você que você não está enxergando. Pense nisso. Então, ano de 2023 é um ano para você estar bem atento, bem acordado, tá bom? Olha só, atenda a esta chamada, é o nome desta carta aí. E mostra uma mulher que ela recebeu uma chamada, né? Disseram alguma coisa para ela, uma notícia, e ela saiu correndo pela porta fora. Ela saiu com tanta pressa que ela está até deixando a porta aberta, a porta de casa aberta. Por quê? Por quê? Porque esta carta ela tem a ver, olha, a mensagem aqui embaixo diz assim: o momento é este, a hora é agora. Então, esta carta está aqui dizendo que em 2023 vai surgir aí uma oportunidade única na sua vida. Esta é a chamada.
uma oportunidade única na sua vida. Pode ter a ver com uma oportunidade no amor, no trabalho, em qualquer área da sua vida, mas o importante é que esta carta ela diz que esta oportunidade não é algo que vai aparecer na sua vida e você vai dizer assim, vai poder dizer assim, ah, isso realmente é muito bom, mas agora eu tenho muita coisa para resolver, depois eu vejo o que eu vou fazer com isso. Não, é algo que vai estar disponível para você durante uma pequena, uma curta janela de tempo. Então você precisa agir rápido para aproveitar esta oportunidade. Por isso que esta carta diz: atenda a este chamado. O momento é agora, a hora é agora, e eu estou vendo que realmente o seu ano vai ser 2023, 2023 vai ser o seu ano, é agora. Olha só, fechando aqui esta leitura do conjunto número 3, a nona carta é a carta que tem este título, Atravessando Pontes. Então vai ser um ano de crescimento para você, de muito crescimento, e você vai conseguir atravessar muitas pontes, muitas etapas, cruzar pontes, mas tem aqui uma mensagem importante. Está na hora, olha só, ano de 2023, está na hora de se curar. Então, realmente, ano de 2023 vai ser um ano de cura, ok? Vai ser um ano que vai ter aí a ver com um processo de cura, muita coisa desnecessária saindo da sua vida, ok? Deixando de fazer parte da sua vida naturalmente, ok? E eu vejo realmente que você vai conseguir aí retomar as rédeas da sua vida. Então vamos lá, tá na hora de se curar, você vai passar por um processo de cura. 2023 vai ser um ano para você se conectar consigo mesmo, consigo mesma, ok? Então é um ano para se encontrar, é um ano para você reparar o que precisar ser reparado, e aqui este reparar tem a ver, ou talvez você precise resolver algum mal entendido que ficou para trás com alguma pessoa, que você teve com alguma pessoa, talvez até pedir desculpas para alguém, talvez fazer algo que você começou a fazer e não terminou. E a última frase aqui, a última mensagem tem a ver com você se libertar, mais uma vez, uma carta falando também, ou trazendo uma mensagem de desapego, desapegar daquilo que já não serve mais para você. Tudo bem, pessoal? Então esta foi a minha leitura. Para você que escolheu o conjunto número 3, um ano fantástico aqui, um ano de muito crescimento. Estou até curioso para saber como é que vai ser esse seu ano de 2023, depois de ter visto estas cartas aqui. Bom, como sempre, eu desejo o melhor da vida para cada um de vocês. Deixa aqui o seu comentário, comente, compartilhe este vídeo com os seus amigos, clique no like, no gostei, no joinha, siga o nosso perfil no Instagram, Místico Zen, que tá fantástico, tá lindo, a gente tá colocando muito conteúdo. E assim, todas as semanas eu tô tentando abrir uma caixa de perguntas lá para responder perguntas que os inscritos estão colocando lá. Então siga o nosso Instagram para você não perder nada. A gente também vai começar a fazer umas lives, mas enfim, Instagram Místico Zen. E escreva aqui nos comentários qual é o seu maior desejo para 2023. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.